Oi, gente, eu vou mostrar aqui duas culturas que eu já fiz um vídeo, né? Não exatamente do plantio, mas depois de alguns dias o que foi feito, né? Tudo certinho. É melancia e quiabo. Agora está numa fase, quiabo está quase começando a produzir, a melancia logo posso colher o primeiro fruto para ver. Então eu vou mostrar exatamente agora em que fase que está. Bom, antes de pôr a área de plantio, a melancia onde eu estou cuidando, no vídeo anterior sobre melancia eu mostrei esse mesmo pezinho, né? Ela nasceu aqui no meio das pedras, onde cai a água do telhado, tem uns encanamentos, né? Aqui não tem nenhum tipo de adubação, inclusive falta sol, cai água, cai água em excesso do telhado quando chove, né? Mesmo assim, ela desenvolveu, até eu estou deixando para ver o que acontece, né? Aqui, ó, tá com duas melancias aqui e tem mais uma na ponta aqui, ó. Sem cuidado nenhum, em condições, digamos, extremo, né? Agora vamos no plantio. A área que eu plantei melancia, ela tá aqui, essa parte verde, né? Até ali na frente. Até a metade tá aquela melancia redonda. E outra metade tá melancia comprida. Ó, aqui tá as melancias redondas, né? Que vai até ali na frente. Já vou mostrar de perto, né? Aqui, ó, tomada, ele vai para cá. Aquela ponta de lá, não sei porquê, tem umas melancias assim, ainda menores. Demorou para soltar a floração e começar a soltar a melancia, né? Para cá foi mais rápido aqui, ó. Ela, agora, ela tá com 65 dias de plantado. Ó, mostrando de perto aí, ó. Ela tá bem desenvolvida. As que tá mais adiantado, né? Que sempre tem alguns frutos mais adiantados. Ó, olha o tamanho que tá aqui, olha o tamanho. Mais uns entre 20 a 30 dias, né? Esse, por exemplo, é menos. Esse aqui deve ser 20, 25 dias no máximo. Ela tá bom para ser colhido, como melancia madura já esse aqui. Detalhe, né? Eu não estou plantando essas melancias comercialmente, mas pode ver, né? Aqui é um bom exemplo, ali está mais amarelado, excesso de sol, né? Então, embora que não esteja fazendo sol muito quente, a melancia para ser vendido comercialmente, você tem que tampar com, se o clima tivesse em sol quente, né? Ou jornal ou palhada, para dar uma protegida do sol. Então, o certo é fazer isso. Agora, quando está uma temperatura não muito forte ainda, tem nuvem constantemente, ela dá para ir se virando, né? Então, nesse caso não é comercial, o mais que eu vou fazer para consumo, se alguém quiser comprar, eu vendo por aqui, né? Então, não estou fazendo proteção do fruto. Você vê que ainda tem melancias pequenas desenvolvendo, né? Aqui são as melancias maiores, que ela fica no meio da palha. Conforme ela cresce, ela fica mais alta que as ramas dela, né? É mais um detalhe, né? Eu fiz uma adubação em cobertura. Na realidade, quando eu plantei, cheguei a falar que eu ia fazer duas adubações em cobertura 30 dias após a germinação e mais 30 depois desse 30, né? Só que como elas começaram a ramar muito, tava muito vigoroso, o que eu fiz? Eu resolvi trocar. E como o período de formação da melancia é algo em torno de 90 a 100 dias, né? Se eu entrar com 30 dias, adubo ele vai durar 60 dias, né? O que a planta precisa como nutriente. Então, se eu entrar só com 30 dias, ela dá-se no limite para a formação. Se eu fizesse 2, daria com mais folga, ficava mais bem distribuído. Mas, devido às ramas que vai crescendo e o período é curto, eu resolvi fazer uma adubação em cobertura somente e, aparentemente, está tudo certo. Doença. Agora que começou a chover mais, aqui é um local mais úmido de solo, então tem umas ramas, né? E às vezes apodrece, melancias novas às vezes apodrecem, né? Então dá esse tipo de problema, mas é normal, não é assim coisa que é uma doença que se alastrou, não, é o excesso de umidade da chuva e água, umidade do solo. Mostrando mais uma redonda, bem desenvolvido o padrão dela, tá bonito o tamanho, ó. Aqui eu deixei, plantei mais, né? Cada cova, mas eu deixei 2 pés por cova, exceto uma cova somente. Depois que deixei 2, o inseto chegou e cortou, então ficou com um só, uma cova somente, o resto está tudo com 2 pés. Aqui as melancias compridas, que estava falando, né? Ó. A melancia comprida, ela tem um detalhe de formação que é um pouco mais complicado, você tem que manter ela muito bem nutrida, né? E a adubação tem que estar muito bem feita para ela desenvolver no formato correto. Senão ela pega um pouco de defeito. Ó, esse aqui é o tal podridão que eu falei, né? Então esse aqui é excesso de água. Mas não estou ligando não, que a maioria está se formando muito bem.
Melancia comprida. A melancia comprida, ela tem um pequeno detalhe que até outro dia eu perdi uns melancia. Ela vai crescendo e comprido e muitas vezes, do ponto que sai a rama, a fruta, ela vai alongando, força a rama e rebenta, racha. Aí ela para de receber nutrientes ou para de crescer, né? Então você perde a melancia por causa disso. Então nesses compridos às vezes acontece isso aí. Seja comprida ou arredonda, os tratos culturais, período que foi plantado, foram juntos, né? É tudo igual, tudo igual. Então só questão assim de ver o tamanho da melancia. Aparentemente as redondas estão se dando melhor, inclusive nessa questão de não perder alguns frutos, que ela está arrebentando os talos, porque ela vai alongando e as ramas estão fixas, a melancia vai alongando, às vezes não acompanha, ele fica comprido, né? Então ele vai forçando e às vezes rebenta. Bom, outra cultura que eu vou aproveitar e mostrar é o quiabo. É a fase intermediária, depois do plantio que eu mostrei, né? E a próxima vai ser colhendo. As primeiras colheitas normalmente eu mostro, né? Então ela está com 57 dias depois de plantada. Só que a germinação eu plantei direto no solo, né? E ela demorou. Então teve o que nasceu assim rápido, com 6 dias. Só que os últimos deu 22 dias. Então teve uma fase, uma defasagem grande. Isso vai, assim, digamos, afetar na época da produção, que um começa a produzir bem mais cedo que o outro, né? Mas assim, algo em torno de daqui a 20 a 40 dias, ela deve estar começando a produzir os primeiros frutos. Eu vou mostrar como é que ela está. Ó, ela está aqui no lado das melancias, né? E a melancia eu deixei um espaçamento até maior do que recomendado, 2,5 metros por 2,5 metros. Mas mesmo assim ela vem ultrapassando, ela já está ultrapassando 4 metros de rama. É que eu estou tirando de lá porque tem mais coisa plantada, né? E nos pés de quiabo ela chega a subir, igual uma abóbora. Então eu tenho que tirar, senão o pé fica torto. Mas está aqui, essa fileira aqui do quiabo, vai até ali na ponta, né? Tem os que nasceram com 6 dias, outro com 22 dias, como eu falei. Agora tem um detalhe, né? Eu já plantei quiabo em outras regiões, eu nunca vi quiabo com a parte vegetativa das folhas, vamos ver a produção, né? Tão bonito. Olha o tamanho das folhas. Olha, tentar afastar um pouquinho para ver. Folha totalmente verde, bem com clorofila, tá assim absorvendo nutriente, tá assim, a parte vegetativa, tá assim um espetáculo. Olha o tamanho das folhas. Eu já plantei quiabo muitas vezes, eu nunca vi folhagem tão bonita de quiabo. Assim, olha o tamanho dessas folhas. Todos estão no mesmo padrão. A única diferença é a questão do tamanho. Como eu falei, teve germinações em fases diferentes. Ela vai até ali na frente. Então, aqui o que acontece? Eu tinha programado também 2 adubações em cobertura, né? No total 150 gramas por cova, dividindo 50 gramas no plantio, mais ou menos 30 a 40 dias, vamos supor, vai. Depois da germinação, mais 50 gramas. E depois, passado mais uns 30, 35 dias, mais 50 gramas. Aí encerrava a fase de adubação. Só que como ela está muito vigorosa, né? Não há necessidade desse segundo adubação. Então, até a primeira da cobertura, 30, 35 dias após a germinação, ainda não tinha ideia do desenvolvimento. Aí depois ela firmou, época de chuva chegou, então ela ficou assim, posso dizer, um espetáculo a parte vegetativa. Vamos ver a produção, né? Mas está aqui. Então, economizou uma adubação aqui no quiabo. Na melancia aconteceu a mesma coisa. Devido assim, um forte desenvolvimento, né? Tanto das ramas, tanto dos frutos na melancia, também economizei uma adubação em cobertura. Aqui uma particularidade que eu vou mostrar. Quando olha aqui, os pés estão tudo em pezinho, né? Só que quando a gente olha por dentro, assim, ó, o pé tá torto, vê, ó. Vendo? O pé inclinado. Só que a planta vai corrigindo para ficar vertical, né? Isso aqui sabe o que é? Aqui venta muito mesmo. Então, enquanto a planta está, inclusive, menor, nessa fase, hein? Menor e quando cresce bastante. Nessa fase que está, seria menos. Vento empurra de lá e para cá. Então, ele tomba para lá, tomba para cá, tomba para lá. Ele vai inclinando o pé, a planta. Mas assim, não prejudica nada a produção, né? Então, isso aqui mantém perfeitamente normal a questão da produção. Se ela caísse e deitasse, aí prejudicaria um pouco, se bem que ele ia tentar levantar. Mas assim, ó, tá normal.